Bom, lembrando, estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você clica no ícone do painel regional, acompanha a gente em tempo real. E o programa encerrado vai para o YouTube, você revê os trechos que considerar mais interessantes ou o programa por inteiro. E a Camila Loi conosco para acompanhar a sua participação e toda a nossa produção, né, Camila? Tudo bem? Isso mesmo, Boturão, boa tarde para você, boa tarde ao doutor Cassione, ao vereador Banha, ao Heraldo, e uma boa tarde para você também que está em casa. A nossa página no Facebook já está aberta aqui, aguardando a sua participação, e também os nossos 2 telefones à sua disposição para você continuar interagindo aqui conosco. Deixe a sua participação, que sempre é muito importante aqui em nosso programa. facebook.com/painel regional e os telefones 3223-1120 e 3223-7676. Entre em contato com a gente. Muito bom. Olha, ainda tem muita coisa para falar sobre essa coisa dos... Pede para dar um close no vinagre, que está imperdível. Destaque para todos nós. Não tem como dar um close no vinagre? Pode passar aqui, por favor. Um abraço aqui, Vinagre aqui, participando do programa. Só o Cassiano. É para dar um close aqui. Uma coisa dessa. Vinagre, não adianta falar. É só você fecha aquela câmera ali, ó, tá vendo? Tá aqui a figura impoluta. Obrigado aí pela deferência. Londrina. Fotógrafo londrino aqui conosco nesta edição. Vou falar, depois da gente ressaltar aqui o vinagre, vamos para coisas mais pesadas. Muito mais pesadas que isso, claro, sem dúvida nenhuma. Acidentes não, crimes no sistema Anchieta imigrantes pesados, mas eu queria começar com uma notícia dessa noite, de ontem para hoje, em São Paulo. A Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, DHPP, está investigando um tiroteio que culminou com a morte de um menino. Sabe que idade tem esse menino? 10 anos. 9 mais 1, está aqui na mão. 10 anos de idade. Faz 10 anos que ele nasceu. 2006, esse menino morreu ontem, num tiroteio com a polícia no bairro do Morumbi. De acordo com a polícia, o menino, junto com outro menino, sabe que idade tem outro? 8. Quantos anos tem seu filho? 10. 10. Então, o meu tem 18, outro 22. Seu neto tem? Mais 5, velho? O mais velho 8. 8, então. 5 e 4. A idade do seu neto mais velho. Então, e usaram o mais velho, de 10 anos, tinha na mão um revólver, calibre 38, e com esse revólver ele assaltou uma motorista lá no bairro do Morumbi, como eu já citei aqui. A Rocan foi avisada, localizada, a ronda ostensiva com apoio de motocicletas, outros veículos, viaturas da Polícia Militar também foram avisadas via rádio, cercaram ali as redondezas, fecharam a rua e conseguiram cercar o carro, que o menino não se deu por satisfeito, segundo as informações desses policiais, atirou contra os policiais reagiram e nesse tiroteio o menino de 10 anos faleceu, certo? O de 8 anos saiu ileso, sem nenhum arranhão, foi encaminhado aos pais, veja bem, aos pais. O pai está preso e a mãe recentemente deixou uma penitenciária. Então é uma coisa assim, estarrecedora, e parece que revela, o Cassione bate muito nessa tecla aqui, o momento social que nós estamos vivendo. Realmente é uma coisa inacreditável de se noticiar. Seria, Nós não temos nem mais o direito de achar nada estranho, nem nada inacreditável, nem nada fora do comum. Eu fiz um júri em Maringá, acusando uma fazendeira, que tinha 3 fazendas, que quis matar o marido e contratou, dando uma bicicleta para cada um, 2 meninos, um de 8 e um de 11. Para os meninos matarem o marido? E eles foram lá, tocaram a campainha. Mataram. O marido estava no banho e o amigo dele, eram 2 médicos, o amigo dele estava esperando para saírem juntos para ir para o hospital. Quem tomou o tiro, os meninos não sabiam, sabe? É um médico, vocês vão lá, toca a campainha que ele vai aparecer. Só que não contavam com a presença do amigo do médico, que era outro médico. Quem tomou o tiro o médico errado. Foi o médico errado. Ela deu uma bicicleta para cada um. Essa fazendeira, um de 11 e outro de 8 anos,
e eles com 2 revólveres mandaram bala no médico. Mas isso Nós é estamos interessante. evoluindo, estamos evoluindo, eu sempre digo. Aquele pessoal que matou o gorila no Jardim Estados Zoológico, Unidos. eles são, os macacos são descendentes deles, mas evoluídos. Os macacos são mais evoluídos. Não é? Então, É interessante ter um retrato falado de um desses investigados aqui no sistema anti-imigrantes pelo crime de atirar os pedregulhos no veículo onde morreu o jovem de 17 anos. Se você vê o retrato falado desse jovem aí, claro que ele não tem 10 anos de idade, 8 anos de idade, mas se tiver 16, 17 ou 19, acho que o Heraldo deve ter visto também, não sei se o Banha viu. Acho que é 17 anos. É 17 anos. Bom, Saiu. tudo bem, 7 anos a mais, já sabe que não pode fazer, que não deve fazer, enfim. Mas também não é tanta distância assim. Agora, 10 e 8 anos cometendo um assalto dessa forma e dirigindo o carro. Mas olha, a gente, quando viu pela primeira vez as cenas que praticamente estamparam todas as telas de cinema do país, até foi prêmio na América Latina, Pichote, com a participação da Marília Pera, aquilo já naquele momento espantava aos olhos de todos os incrédulos. Falando, não é possível que uma família deixe um garoto nessa situação. E eu lembro até de uma palestra do Dr. Vicente Cassioni na Universidade Católica, onde ele falava da universidade do crime. Abordou um tema dizendo naquela oportunidade, nós estamos fazendo isso aí de quase 20 anos atrás. Ou mais até, acho. Dr. Cassioni falava da universidade do crime e dizia como o sistema penitenciário e carcerário, já naquele tempo, já estava totalmente ultrapassado, falido, e que ali o cidadão, já na tenra idade, já na sua juventude, com 16, 17 anos, ao cumprir as penas socioeducativas, falava-se da FEBEM naquela oportunidade, ele saía muito pior do que entrava. Ou seja, ele se especializava no crime, ele entrava lá com roubo, com furto, daqui a pouco ele vinha com, entre aspas, com a clínica geral do crime, era um especialista em tudo. E depois, na cadeia, logicamente, ele fazia seu doutorado e a pós-graduação. Essas eram as palavras do Dr. Vicente Cassioni. Mas quando veio a figura do Pichote emblemática, e nós conheci já o Dr. Cassioni através de um querido amigo que eu prestava serviços no juizado de menores, Dr. Derossi, era o nosso instrutor praticamente, a gente não tinha o conhecimento, nem o gabarito, tinha que fazer sindicâncias. Era Ariosto Guimarães e Derossi de Oliveira que ensinava a gente a escrever, pôr no papel, como o juiz interpretava aquilo, fundamentar todas as visitas. E a gente já via naquele tempo que se passava de avô, de pai para filho, e assim sucessivamente. Vi coisas das mais absurdas que eu já podia ter visto na minha vida. Eu parece que tinha visto quase de tudo. Quando vi pessoalmente, participei da apreensão, participei das oitivas, acho que o caso mais estapafúrdio e emblemático da história do Brasil, Serginho das Mercedes. Está aqui, há uma oportunidade ímpar. Seu advogado está aqui presente nesse balcão hoje para falar se eu estou mentindo. A mãe, dono de vários prostíbulos. Ele, bandido. As filhas na prostituição. Então foi de geração para geração. E hoje a gente está vendo aqui no Morumbi, que é o Zero e Vezeiro, pensa que lá só tem residências de alto padrão, tem favela no Morumbi. E dentro dessas favelas também tem o tráfico. Você vê que o número de mulheres presas é um número assustador, porque eles dão sequência no trabalho do marido. O marido é traficante, foi preso, a mulher vai traficar. 98% das presas hoje no sistema carcerário é o tráfico de entorpecente. E aí você vê essa questão do ganho fácil,
o esquecimento dos valores básicos da família, principalmente a temer a Deus, porque nesse momento ele não está temendo mais nada, ele está com 38 na mão. E o menino, pode ser de 10, de 8, de 12, ele vai puxar o gatilho. Ele puxa. Ele senta o aço. E a polícia, ela não sabe o que está lhe esperando. O elemento de surpresa e o que tem lá dentro do carro, ele não sabe. E na defesa acontecem essas coisas. Tem algumas aberrações, mas nem sempre o que a gente vê, e parece que não é. Já desde agora, eu posso dizer, Cassione, que se a sua palestra fosse hoje, e se tudo isso que nós falamos, e eu gostaria até, você, o Heraldo cobriu essa matéria, do julgamento do Serginho das Mercedes, se eu pudesse falar um pouquinho disso, que a gente vê aqui, um jovem de 10 anos. Criança. Uma criança de 10 anos, uma outra de 8 anos. Hoje nós podemos falar da sua palestra da Universidade do Crime. A gente podia falar hoje o pré-primário ou a creche do crime. Eu queria acrescentar o que o Banha disse, né? A incompetência do Estado, né? Total. Mediocridade do Estado como um todo, né? A União, principalmente, que não permite aos estados, os municípios que criem políticas públicas, não é? Para educação, para saúde, habitação, meio ambiente, toda essa coisa toda, e acaba gerando isso que o Banha acaba de colocar aqui, né? A família vai de pai para mãe, para filho, para o neto, e assim vai, todo mundo no crime. Cassione, Heraldo, fica à vontade aí. Heraldo, pois não. O Banha mencionou o filme Pichote, que foi premiadíssimo, mas ele também é o exemplo mais pronto e acabado de que a arte também imita a vida. Porque esse vida rapaz... imita a arte. Não, mas nesse caso foi o contrário. Não, a vida imitou a arte. É. Ele fez o papel de bandido e depois se transformou no... Então, mas primeiro ele não era bandido. Não era. Ele Então. não era bandido. Então a arte imitou a vida nesse caso. Não, ao contrário, né? Na verdade, ele fez o ciclo. Ele não era bandido, Fez o filme. e saiu de no lá filme ele transformado. fazia o papel artístico Um jovem, do bandido, de um menino. depois entrou na vida real, saiu da arte e virou bandido de verdade. Exatamente, Exato. porque chegou a trabalhar na Globo num determinado período e tal, parece que tinha muitos problemas de adaptação, de aprendizagem, Esse caso foi desistiram fácil e ele acabou morrendo ali numa daquelas marginais ali na região do ABC, se não me engano, em Diadema, pela Polícia Militar, também num desses confrontos. Quer dizer, e esse menino que você falou, eu não sei exatamente se é aquele mesmo que é expert em roubo e furto de automóveis. Já Esse de foi 10 anos? Esse que morreu. Não, me parece que ele é um pouquinho maior, deve estar com uns 12 anos. Mas Não pode toda ser ele. semana... Não pode ser ele porque esse que furtava os veículos, ele não agia com violência, Exatamente. ele agia com habilidade. Isso. Porque há vários tipos de ladrões. Né? Você tem o ladrão tipo Meneghetti, que não é do tempo de vocês, que era um italiano que com quase 80 anos ainda subia nos telhados de casas e com uma habilidade impressionante entrava, furtava e ia embora. Há ladrões que são hábeis, há ladrões que são, na verdade, assassinos que se aproveitam do momento do roubo para, se precisar, exterminar o que está sendo roubado. Às vezes nem precisa, mas nem agredido, nem reação tem. Esses são outro tipo de gente. O que eu queria salientar hoje, o Banha me lembrou dessa palestra que eu fiz, e me lembro que eu citei, na época, um livro de um autor americano, que era o Green Loss, cujo título era Prisão não cura, corrompe. Isso a gente sabe há muito tempo. Isso a gente sabe desde o tempo do Conde de Monte Cristo, né? Do Alexandre Dumas. Nunca na vida a prisão trouxe terapia. A prisão traz um ensinamento cada vez mais aperfeiçoado, porque aquilo que se vê na família, o pai educa o filho educa o seu filho, que é o neto daquele que educou o filho, e assim por diante, o contrário é verdadeiro. Dentro da prisão, dentro desses ambientes em que não há valor, em que não há família, em que não há respeito
pelo ser humano, pela vida alheia. O ensinamento é o contrário. O sujeito nasce num ambiente em que ele não sabe, às vezes, quem é o pai, nem a mãe sabe, às vezes. Ela tem que fazer um esforço para saber quem é que a fecundou. Depois, ele nasce e é cuidado por ninguém, porque a mãe vai trabalhar fora e o pai, se existir, também vai, e ele fica solitário, ele não recebe carinho, e isto é uma fórmula provada. Quem não é amado dificilmente transborda de si amor. O amor é fecundante para o amor. Então, se uma criança não é amada, se uma criança é desprezada, se uma criança não é valorizada, se a criança não tem atenção, e a atenção não vem só do lar pobre ou miserável, onde não tem mãe, não tem pai, não tem educação e não tem valor. Também existem crianças que são órfãs de pais vivos, e de lares que têm uma qualidade de valores materiais dentro muito grande. Só que o pai, o filho que veio falar com ele, eu me lembro de um professor de direito em São Paulo, que eu estava jantando na casa dele, nós tínhamos um caso em comum, e o filho dele veio à mesa com um pijaminha, disse: papai, eu quero mostrar esse desenho que eu fiz hoje para você. Ele falou: sai daqui da minha mola, você não está vendo que eu estou jantando? E mandou o filho sair. Então o filho vai falar com o pai está vendo televisão, o pai está lendo jornal, o pai está bebendo com os amigos, o pai está fazendo programas extraordinários ou ordinários, e aí a criança não tem resposta. A criança não tem resposta. Ele bate na parede do pai e bate no muro da mãe. Aí você quer que essa criança que não recebeu a carga, é que nem carregar bateria de celular. Você carrega um ser humano de amor, ele tem a energia do amor passando. Você não carrega o celular, descarregou, acabou. A coisa, mal comparando, é assim. Então, quando a gente diz, porque é sangue ruim, já nasce ruim, desde pequenininho já mostrou o que é. Claro que você tem, às vezes, exceções, porque você tem crianças que nascem psicóticas, que nascem com distúrbios mentais, que nascem com distúrbios que levam à violência, à agressividade, mas isso é exceção. Então, é trágico a gente falar desse assunto, muito trágico, porque nós estamos hoje mergulhados numa sociedade em que tudo está invertido, tudo está de cabeça para baixo. A Maria José do Boqueirão, ela concorda com você, ela diz: concordo plenamente com sua afirmação sobre esta geração. Ela diz que trabalhou como professor em regiões periféricas e tudo que o senhor falou sobre esse menino de 10 anos faz sentido. Sua análise é perfeita e parabeniza mais uma vez pela sua inteligência. A criança é muitas vezes vítima desta situação. Professor, não sei por que o pessoal acha assim o Cassione tão inteligente. Diga. Professor, eu quero deixar uma pergunta, a gente já está estourando esse primeiro bloco. Mas, nesse contexto, onde entra a teoria do criminoso nato? Vamos para o rápido intervalo. O criminoso nato fica para a sequência. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Muito bom. Painel Regional de volta, aqui com o Banha, vereador do PMDB aqui à minha esquerda, o Heraldo, Vicente Cassione e a nossa Camila atenta já com participações importantes do telespectador. Né? Falamos sobre esse caso aí de São Paulo, do Morumbi, o menino de 10 anos, o outro... Eu tive informação pelo UOL que era de 8 anos, mas no G1... O G1 diz 11, que né? Diz que o menino que morreu, né, tem 10 anos, né? Tinha 10, e o outro 11 anos, era um ano mais velho. Tudo bem, não tinha grande que está alegando que foi ameaçado por esse de 10 anos para cometer o crime também. Sido ameaçado para ajudar no crime. Isso, é isso que ele alega. De 10 anos. Moturão, muita gente nós citamos aqui um caso que muita gente não era nem nascida. A Camila, por exemplo, não era nascida. Nós estamos falando aí um caso quase de 30 anos atrás.
com relação... Serginho das Mercedes foi um assaltante, bandido, e que sofria da síndrome de Édipo, fazia relações sexuais com a sua mãe dentro do presídio e, por sua vez, logicamente que houve aí uma série de debates e polêmicas. O Dr. Cassione cobriu e acompanhou muito esse caso de perto, e a gente falava, o Heraldo tocou numa colocação, fez uma pergunta ao Dr. Cassione, e aí, em cima do caso do Serginho das Mercedes, se criou um fórum em Santos e espalhou até na Unicamp, com psiquiatras, com psicólogos. Aí diziam o seguinte, formulavam 3 perguntas. Você acredita na teoria de Lombroso? Você acha que o DNA do crime já está no sangue do criminoso? O cidadão nasce perverso? O cidadão nasce... Aí o professor Cassione, com essa propriedade, justamente ainda com esse caso na sua mente, pode explicar ainda melhor. O cidadão nasce criminoso, professor? Essa pergunta que você fazia também, não? Exatamente, a teoria do criminoso nato. Criminoso nato. Nem todos têm obrigação, evidentemente, de saber quem era Lombroso. Era um gênio, um italiano, que no final da década do século, no final da década do século XIX, 1800 e qualquer coisa, escreveu 2 livros que na época foram alvo de uma polêmica extraordinária no mundo inteiro da ciência penal e da criminologia. São coisas diferentes. Criminologia estuda o criminoso, o direito penal estuda o crime. São coisas diferentes. O Cesare Lombroso, ele escreveu 2 livros. Um, L'uomo di genio, o homem genial, o homem de gênio. E o outro, L'uomo criminal, quer dizer, o homem criminoso. Nesse livro, ele mostrava, por isso daí a polêmica, que as pessoas já nasciam com uma marca, como se fosse um carimbo, como se fosse um defeito de fábrica. Já nasciam tendo uma característica que se mostrava, inclusive, visível, fisicamente. Você olhava para determinada pessoa e reconhecia nessa pessoa um criminoso que tinha um crime como característica. Então, ele dizia, o assassino, o matador, ele tem características que a ciência pode identificar. Tem o biotipo, chamado biotipo. Tanto que hoje existe uma ciência que os americanos desenvolveram, biotipologia criminal. O Lombroso começou o estudo dele a partir do exame que fez do cérebro e do osso, que é o occipital, que é esse osso que está aqui atrás, de um bandido famoso na Itália, chamado bandido Villa. E ele percebeu, vejam que coisa, que esse bandido Villa tinha uma fosseta, uma saliência dentro na superfície do osso, que era própria dos primatas que eram matadores. Então, ele começou a perceber, e começou a estudar assassinos, e verificou que na maioria daqueles que tinham cometido assassinato, havia, uma das marcas era essa, a fosseta no occipital. O mais incrível é que ele depois começou a ver traços que não eram apenas esses pontuais. O tipo físico do estelionatário, como regra, eu não vou aqui fazer a descrição, porque poderei ser mal entendido pelas pessoas que teriam esse tipo físico e evidentemente não são criminosos, porque a regra não é absoluta. Mas o tipo físico de uma pessoa que é estelionatário, enganador, leva os outros no bico, vigarista,
Não tem erro. Você vai na prisão, depois de tudo que estudei e vi, se eu entrar dentro de uma sala e tiver 10 homens e me disserem qual é aqui o estelionatário, na hora eu digo. Na hora eu digo. E tem uns que ainda não foram estelionatários, mas estão prontos para ser. Porque na vida a gente conhece uma porção de gente que tem uma característica de ser embrulhão, enganador, trapaceiro, né? Mas não praticou ainda um crime. É um enganador. E aquilo que ele falava da história do quadrante, professor? Eu vou chegar. Então, você tinha o tipo, o mais perigoso de todos, é um determinado tipo, cuja descrição eu também não vou dar, mas eu me lembro que um dia eu estava no meu escritório, isso foi na década de 80, e entrou um cidadão, a minha secretária avisou, tem um camarada aí fora que quer falar com o senhor, que é urgente. Ele entrou, eu olhei para ele, falei, esse sujeito matou alguém. Ele chegou para mim e disse, doutor, me ajuda, que eu acabei de matar um sujeito ali na zona das frutas do mercado municipal. Então, o que eu estou falando, quem é daquele tempo sabe que aconteceu isso. Eu acabei de matar um sujeito assim, 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 assado. Ele matou um camarada, estava na cara dele. Você tem o criminoso sexual, ele tem traços que são característicos. Não vou dizer quais são, mas inclusive na parte fisionômica, envolvendo o olho, distância entre os olhos, formação dos lábios, formação da orelha. Você tem. Só que quando o Lombroso fez isso, ele era um gênio. De repente todo mundo disse, ele é um louco, esse camarada é um impostor, esse sujeito está inventando coisa. Não é? E as obras dele caíram quase que no esquecimento. Isso foi em 1886, se não me engano. Pois bem, no meio do século XX, os americanos começaram a estudar a biotipologia criminal. E hoje, uma das características do estudo que se faz para saber se determinado fulano, acusado, ele é realmente o autor, juntando outros elementos, um deles é a biotipologia criminal, batendo exatamente com o Lombroso. E no tempo do Lombroso não tinha eletroencefalograma, não tinha mapeamento de cérebro como você tem hoje, com a alteração das cores, que são nitidamente reativas. Se você irrita um sujeito, eu irrito aqui todos nós, irrito a Camila, irrito o Muturão, o Banha e o Heraldo. Se todos estiverem com o cérebro mapeado, a reação de cada um pela mesma irritação é completamente diferente. De tal maneira que a ciência avançou, mas avançou pouco. E eu termino dizendo, por que avançou pouco? Porque não se sabe até hoje a causa da esquizofrenia. Nem porque ela começa tardia. A esquizofrenia não começa aos 5 anos de idade. Ninguém sabe o que era psicose maníaco-depressiva, que hoje mudou de nome, que é o transtorno bipolar. A epilepsia era considerada a possessão do demônio. O sujeito tinha um ataque, babava, Minha avó falava. ficava todo enrijecido, diziam, está possuído pelo demônio. Até que descobriram que a epilepsia, com o ataque, que é o chamado grande mal, nada mais é do que uma desregulagem de voltagem cerebral. Nós todos temos o cérebro funcionando eletronicamente o tempo todo. Eletricamente. Agora, nenhuma dessas teorias que você citou aí pode servir para prevenção contra o crime? Pode. Pode? Pode. Na infância? Aí é que está. Os sinais do esquizofrênico aparecem até os 5, 6, 7, 8 anos de idade. Mas a esquizofrenia, que vira um comportamento completamente típico e que pode gerar não apenas a paranoia, a mania de perseguição. Eu me lembro que um dia eu estava no meu escritório, por isso que eu digo que viver muito, às vezes, faz a gente um pouquinho mais sábio.
Não é porque a gente é sábio, é porque a gente já viu as coisas. Entrou um caso uma vez no meu escritório, a mulher sentou, moça, entrou, sentou-se à minha frente e disse: doutor, eu não aguento mais, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não estou aguentando mais. Falei: o que foi? Todo o programa de domingo do Flávio Cavalcante, que era o Faustão da época. Era. Nossos comerciais, por favor. Exatamente. Todo programa de domingo é feito por ele contra mim. Ica. Todo domingo ele faz um programa me perseguindo e é contra mim. E não é só. O padre que escreve a sessão religiosa do jornal A Tribuna, todos os dias escreve contra mim. Eu peguei o telefone, saí da sala, disfarcei, dei uma acalmada ali nela, peguei o telefone, liguei para o irmão dela, que ela me deu o telefone, falei: você dá um jeito, prepara aí uma ambulância, uma coisa qualquer, a sua irmã está aqui no meu escritório tendo um surto de esquizofrenia paranoide. E ela foi internada uma primeira vez, entrou em remissão, saiu do surto, ficou um bom tempo, teve uma segunda vez um surto, e na terceira vez, dentro da Casa de Saúde Anchieta, internada, deram-lhe um coquetel medicamentoso exagerado. Durante o dia inteiro não foram monitorar como ela estava. Quando chegou às 6 horas da tarde que eles foram olhar, viram que tinham dado uma overdose de remédio e ela morreu. Essas são as tragédias da vida dos advogados. O advogado não defende só os casos do mensalão, ganhando muito dinheiro, né, e sendo confundidos com bandidos. O advogado é psicólogo, no fundo ele é um pouco médico, no fundo ele é um pouco pai, no fundo ele é um pouco... Depende do advogado, né? Eu estou falando dos advogados. Você está falando do seu caso, né? Você é um, não é do você meu. é um top 10, né? Indiscutivelmente. Se eu estiver mentindo, liguem para cá e me desmintam. É verdade ou é mentira? Alguns advogados tentam, mas não conseguem. Bom, Camila, tem mais alguma participação com relação a essa situação toda? O Uriel Vilas Boas pergunta por que a Baixada Santista não dá o exemplo de unidade de ação na busca de solução para esse grave problema da segurança pública. Acho que o Uriel coloca bem, porque ontem teve uma reunião, né, com o vice-prefeito de Cubatão. Exatamente. Pessoal da... Por que com o Cubatão? Por que não com todos os prefeitos, secretários de segurança? Mas o prefeito de Santos foi numa outra reunião em São Paulo. Quer dizer, então já... E eu gostaria até de Se a lembrar questão é comum, que na quarta-feira, quando nós impetramos e fizemos aquela representação no Ministério Público, na segunda-feira, o que o promotor fala no jornal A Tribuna e no Diário do Litoral sobre as nossas colocações, está aberto o inquérito, professor. O inquérito, devido à nossa representação, está aberto e cobrando aquilo que nós falávamos aqui nesse balcão. A responsabilidade objetiva ou não da Ecovias. Então, eu acho que isso aí é de suma importância. Às vezes não basta só reunião. Nós extrapolamos o número de reuniões e eu acho que cabe agora aplicar as sanções devidas na Ecovias, no governo do Estado, na Polícia Rodoviária, porque está tudo errado. Policial rodoviário não é para fazer escolta de caminhão, de commodity, de açúcar, de container. Não é para isso que ele foi contratado, é para salvar a vida e para tomar conta das estradas e principalmente desses lugares onde acontece um crime assustador. escolta de ônibus, de clube de futebol, Também não pode. quer dizer... De torcida? Não, isso aí não foi feito para torcida isso. também. Quem tem no que estado fazer inteiro. esse papel é a polícia militar de um clube de futebol, é a polícia militar. E por quê? Porque já houve vários conflitos sérios com morte. Quando tem, por exemplo, um jogo na Vila Belmiro, e tem um caso concreto, eu atuei, defendi, inclusive, o membro da torcida do Santos. O pessoal da torcida independente do São Paulo veio na frente, quase no pé da serra, pararam os ônibus, desceram dos ônibus e atocaiaram os ônibus que vinham trazendo a torcida do Santos. Não é? E aí quebrou um pau danado, paulada para cá, tiro para lá, aconteceu tudo isso. Então a polícia militar tem que agir, porque essa é a função dela. Não é a polícia rodoviária. Mas só nesse caso. Não é escoltar. Empresa que quer escolta
contrate particularmente. Empresa privada vai gastar o seu dinheiro para contratar. Ah, vai aumentar o frete. O problema é deles. Então, em homenagem ao Flávio Cavalcante, citado aqui pelo Vicente Cassione, nossos comerciais, por favor. Muito bem. Vamos de volta, sequência do painel regional, né? Este é o terceiro e último bloco desta edição, direto e reto aqui com a nossa Camilinha, né? Camila Loi. E as participações do telespectador. Temos mais uma pergunta também do Uriel, aqui mudando um pouco de assunto. Ele diz que o Temer indica mais uma ministra que não é ficha limpa. Como explicar as atitudes deste governo? Foi indicada aí não é a ministra, ela é secretária, Fátima Pelais, né? Indicada pelo presidente Temer para a Secretaria de Políticas para as Mulheres. E ela é apontada em investigação do Ministério Público Federal como integrante de uma articulação criminosa para desviar 4 milhões de reais de emendas parlamentares. Vai ser investigada, né? Claro. E se for condenada, no cartório, vai tomar o mesmo caminho que tomou os outros. O Temer só tem uma tomar mais saída. cuidado, o presidente Temer nessa situação. Ele tem uma saída. Contrata os especialistas em biotipologia criminal, manda fazer um exame primeiro completo na pessoa, porque já descarta. Já descarta. Ou ele vai num convento. Mas aí ele cai naquela outra. Superior. Mas se sair do Lombroso, vem para aquele outro professor que o senhor disse, o produto do meio. Que é o Henrico Ferri, que escreveu Sociologia Criminal. E todos nós somos, de certa maneira, produtos do meio em que nós vivemos. E o Temer está com esse problema lá, professor? Alguém tem dúvida que se um sujeito nasce sem saber quem é o pai, sem a presença da mãe, sem receber amor, no ambiente promíscuo... Quer ver um exemplo? Eu defendi, a pedido do Dr. Hélio Leopoldo, era o último caso dele, chamado Monstro do Morumbi. Monstro do Morumbi. Por que ele virou Monstro do Morumbi? Porque ele, com 7 anos de idade, ele vinha vindo no pau de arara com a irmã, a mãe e o pai da Paraíba para São Paulo. O pai dele estava com lepra, quase morrendo, já com as carnes todas podres. A mãe mandava ele, com 7 anos, tirar as partes mais podres da carne do pai, isso no trajeto, em cima de um pau de arara, com 7 anos, aquela idade em que a formação começa ou a deformação começa. Quando chega no meio do caminho, o caminhão para lá para um descanso, para isso, para aquilo, ele vê a mãe dele entrando lá no meio do mato. Quando ele chega no meio do mato, ele foi atrás, a mãe estava tendo relação sexual com o motorista do caminhão. O que é para uma criança de 7 anos uma relação sexual entre um homem e uma mulher? Pode parecer uma luta, pode parecer que a mulher está sendo agredida. Ele se aproximou. A mãe tirou um cinto da calça do homem que estava ali do lado, deu uma cintada nele com a fivela abriu a cabeça do menino aqui, uma fivelona desse tamanho. Chegaram no Rio de Janeiro, na miséria, o pai morreu, ele foi pedir esmola na estação Dom Pedro II e a mãe se prostituindo e a irmã de 13 anos se prostituindo. Quem é que ele matava? Foi serial killer. Quem é que ele matava? E isto é regra. Você pega o filho do Sam, eu estava nos Estados Unidos, quando ele foi preso, eu fui, conversei com ele, entrevistei, é regra. Todo criminoso serial killer que mata mulheres da vida, mulheres promíscuas, etc, 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 está matando a mãe que era e tinha esse comportamento. Está provado. Quem está dizendo isso não sou eu. Perguntem aos psiquiatras, perguntem às pessoas que sabem. Não é? Então, é complicado você saber o que traumatiza uma criança. Pega uma pessoa de 35 anos de idade hoje e diz assim, você tem algum trauma de infância?
Não precisa ser um trauma pesado. Eu tinha trauma quando eu era obrigado a usar um cabelo que parecia um cabelo de menino. Você está mais imaginando que isto está fazendo mal àquela criança? Você nem imagina. Então nós somos todos produtos do meio. Depende de onde você estudou, que pai você teve, como é que o seu pai tratava a sua mãe, como é que a sua mãe tratava o seu pai, como é que ambos, todo mundo diz assim, separou, casou, separou. Alguém perguntou para o filho se essa separação faz bem? Por quê? O que alimenta o filho de amor não é o amor do pai sozinho de um lado, ou a mãe, ou o amor da mãe sozinho do outro. As crianças são alimentadas do amor entre o pai e a mãe. Esse amor, olha a Camila fazendo assim. É a sensibilidade que a pessoa tem e sabe que eu não estou dizendo besteira. É como se fosse um arco voltaico. Você pode até não dar tanto carinho para o filho como pai, e a mãe também pode não dar tanto carinho para o filho como mãe. Dá um carinho. Mas o carinho que é forte é o carinho do pai para a mãe e da mãe para o pai. É disso que a criança se alimenta. Quando a criança vê a mãe dá todo o carinho, o pai dá todo o presente, mas são separados, e um esculhamba com o outro, um bate no outro, um xinga o outro, e um faz a cabeça do outro, do filho, contra o outro, e vice-versa, pode ter certeza que essa criança vai ser problemática. Muito bem. Camila, tem mais participações com a gente aí? O N. Manuel acabou de mandar uma mensagem aqui para o nosso Facebook falando sobre o crime que as crianças cometeram. No início eu posso dizer crianças, né? Mas ele diz assim, saúdo a todos na mesa, em especial o professor Cassione, e a princípio parabenizo o amigo Banha pelo seu aniversário recentemente. Sobre o menino morto, o mesmo já tinha passagens por furto, portanto era certo o final que teve. Não acredito em ressocialização, pois caráter nasce com a pessoa e não é adquirido durante a vida. Mas sempre pode haver uma esperança. Lamentável o ocorrido, mas sem culpabilizar a polícia militar. Ele completa. Ele tem uma certa razão. Ela passou por furto já e não deveria ter ficado em alguma... Mas isso não resolve, isso piora. Ele tem uma certa razão. O caráter é um traço que faz parte da essência. E a personalidade, não. Então você pode ter alteração de personalidade, mas o caráter dificilmente muda. Você já nasce com o seu caráter. A personalidade é que muda, porque ela depende de uma série de circunstâncias chamadas exógenas e até mesmo endógenas. Coisas de dentro da gente, glandulares. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema de tireoide, dependendo se for hipotireoidismo ou hipertireoidismo, essa pessoa pode ter um comportamento absolutamente anormal, não tem nada a ver com o cérebro. É a tireoide, é uma glândula. Então, a medicina está muito atrasada em certos aspectos e a gente não sabe direito do que se trata. Quando ele diz aí O caráter. do caráter... Tem a formação, sim, né, professor? Com 5 anos a 10 anos começa a formar, né? O caráter é uma coisa que é meio timbre já, que já está na pessoa. Mas, claro que ele vai ser deformado ou mais bem formado. Depende de como esta criança viveu a vida. Porque a nossa trajetória é longa. Por que tem gente que quando se sensibiliza, chora, é emotiva, e tem gente que é fria, né? Gélida, não tem emoção? Muitas vezes, aquele que parece que é frio, que é gélido, que não tem emoção, é mais emotivo do que o outro que exterioriza, mas é um defensivo. Aquele que não exterioriza está na defesa, se fecha. Então, só se deve opinar quando a gente estuda muito, e mesmo estudando muito, a gente chega à conclusão do seguinte: eu ainda digo isso no artigo de domingo, que vai sair domingo. A vantagem da pessoa que é mais antiga é que ela sabe um pouquinho mais porque viveu mais e viu mais. Mas o que ela sabe mesmo, vivendo mais e vendo mais, é que ela jamais saberá
de tantas e tantas coisas que nunca deixarão de ser um mistério. Quem pensa que sabe tudo ou que sabe muito, não sabe nada. Professor, em homenagem a uma pessoa que o senhor conheceu muito e a mãe da minha avó, a dona Ondina, a mãe dela, dona Nazaré, ela era epilética. E perguntávamos às vezes sobre o comportamento e ela falava justamente naquela sabedoria do campo, ela que é mojimiriana, falava assim: filho, juízo de gente não é nada. É verdade isso. E principalmente, não confundir o epilético, que é aquele que tem o grande mal, e às vezes tem o pequeno mal, às vezes ele tem o ataque, ele desmaia, depois ele volta, com a personalidade epileptóide. Uma pessoa não tem vergonha nenhuma de ser epilética, qualquer um de nós pode ser. Basta que você leve um tombo quando é criança, tenha uma lesão de cérebro, e você pode vir a ter crises depois de convulsão, que são parecidas, iguais à da epilepsia. O grande problema é a personalidade epileptóide. Aquele cidadão que matou, e eu não vou trazer a fotografia, vou trazer, mas eu vou trazer a fotografia do rosto, porque eu tirei a fotografia dele. Aquele cidadão lá da Prainha Branca, que matou as duas meninas e estuprou as duas meninas, uma de 13 e uma de 16, as duas irmãs, bastava olhar para ele, que ele era, evidentemente, um anormal. Diagnóstico perfeito. Personalidade epileptóide, que não tem nada a ver com epilepsia. Epilepsia é uma doença que você controla, toma lá um Rivotril, um outro remédio, hoje já tem esse controle. Agora, levando em conta que o eletroencefalograma só existiu no começo do século para cá, como é que você podia diagnosticar o que havia dentro dessa carcaça aqui? Camila, tem mais participações antes da gente fechar? Sim, só que outros assuntos aqui. Ótimo. O Marcos de Santos pergunta, ele diz, gostaria de parabenizar a todos na mesa, sempre que possa assistir ao programa, e ele diz, o meu tio é policial rodoviário e costuma fazer escolta. O que o pessoal da bancada acha desta situação? Bom, rapidamente, para fechar, Banha, o que você acha dessa situação toda? Você já explicou várias vezes, já falamos muito sobre isso. A Polícia Rodoviária não está aí para fazer complicado, escolta de absolutamente nenhuma iniciativa privada. E por isso que tem as empresas aí de vigilância que são armadas, que são fiscalizadas pela Polícia Federal. O mistério da Polícia Rodoviária é dar segurança, principalmente aos transeuntes das rodovias e principalmente os crimes cometidos dentro dessa jurisdição e competência da própria rodoviária. É um serviço do Estado, a polícia é competente para estar tratando das questões da segurança pública. O governo do Estado de São Paulo, por exemplo, estamos no Estado de São Paulo, o governo é responsável por saúde, educação e segurança. E a Santa Casa da Misericórdia de Santos, hein? Uma matéria ontem com o superintendente que vai cortar um monte de coisa que não tem condição, que o SUS não paga, que o hospital não aguenta e tem que cortar agora, porque senão depois não paga e não faz e não sei o quê. E hoje veio o secretário de Saúde, pelo jeito, pé da vida, né, com o que ouviu e que leu ontem, dizendo que não é nada disso, que o repasse SUS é feito pela Prefeitura, todos os atendimentos SUS e as consultas da oftalmologia, os atendimentos da traumatologia vão continuar acontecendo normalmente. Olha, perderam uma grande chance de colocar lá um homem de peso. Não tem homem ali como que seria aqui à minha direita. Se não computar... Isso tem alguns nomes. Não, pode dizer o nome que for, mas se continuar o sistema que está... Armênio, Toninho Diniz, Lúcia Teixeira, vai fazer milagre com o sistema que está aí. Mas conseguiria... O que está acontecendo é o seguinte, casa que falta pão, todo mundo fala, ninguém tem razão. Não vem repasse, o sistema de SUS é muito pouco, e não adianta dizer que está tudo embutido, que 70 é igual a 200, 200 é igual a 70... Negativo. Nós estamos nessa pindaíba, nós estamos patinando em cima da Tabatinga, porque não se valoriza e se não descentraliza esse atendimento de saúde, que cai tudo na Santa Casa. Está na hora de fazer um governo de coalizão, de participação. O Estado sentar à mesa, a Santa Casa, o município. Isso não adianta. Não, é lógico que não adianta. Ninguém quer segurar a marimba. Ninguém quer segurar a marimba. Por isso que eu digo,
tinha que ter uma grande personalidade no comando da Santa Casa da Misericórdia o homem também concorda para que reunir vai os resolver, empresários e tocar dinheiro dentro da Santa Casa e resolver o Faz assunto tudo. aqui. Vamos fechando o painel regional. Obrigado, Banha, Heraldo, Cassione. E obrigado a Camila, que está sempre conosco, junto com você, acompanhando a sua participação e o nosso time de produção de segunda a sexta, 1h30 ao vivo, e a reprise às 8 da noite. Obrigado. Tchau. Trazer o campo de casa.